Olá, como vocês estão? Está começando agora mais uma aula de língua portuguesa, 7º ano. Vamos trabalhar hoje o capítulo de número 8 da nossa apostila, tá? Vocês conseguem dar uma olhada aí? Peguem a apostila de vocês e acompanhem comigo, tá? Página 201. Hoje nós vamos trabalhar os verbos principais e os verbos auxiliares. Aquilo que nós denominamos de locução verbal. É super simples, não precisam ficar aí aflitos, eu não vou entender, vai entender sim, tá bom? Olha só, o que você entende por auxiliar? Quando eu digo para vocês a palavra auxiliar, ela remete a quê? A apoio, né? A uma ajuda, né? Por exemplo, se eu falo para alguém, você pode me auxiliar nessa tarefa? Eu estou dizendo, você pode me ajudar, você pode me dar um apoio. Então, o verbo auxiliar nada mais é do que um apoio a outros verbos. São verbos que ajudam na conjugação de outros verbos, né? Então, olha só, eu trouxe esse quadro aqui para vocês hoje, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí direitinho. Estão? Então, olha só. Perceba que eu tenho aqui duas frases, né? Nessas frases eu tenho, então, Júlia está olhando o brinquedo e as crianças estão lendo livros. Perceba que nessas frases, em ambas as frases, eu tenho dois verbos. Na primeira frase eu tenho está olhando e na segunda frase eu tenho estão lendo. Mas e aí, professor? Então, isso que quer dizer, então, locução verbal? Sim! Para quem estava aí pensando exatamente isso. Então, veja bem. Eu tenho o verbo estar. Deixa eu pegar aqui um canetão vermelho. Eu tenho, então, o verbo estar, né? Que esse aqui vai ser o que eu chamo de verbo auxiliar, né? E eu tenho o verbo olhando ou olhar. Então, eu tenho aqui o verbo principal. Certo? A junção desses dois verbos, o verbo auxiliar mais o verbo principal, eu chamo então de locução verbal. Então, a locução verbal, meus amores, nada mais é do que a junção de dois verbos. Um vai auxiliar na conjugação do outro, certo? Então, eu tenho o verbo auxiliar estar com o verbo olhando, que aqui vai ser meu verbo principal. Eu tenho a junção desses dois e então eu formo uma locução verbal. Então, olha só, pegando a apostila aí, se vocês estão entendendo até aqui, depois me deixem saber, tá? E aí eu tenho, leia com atenção a tira a seguir. Iremos estudar, nesta unidade, o papel dos verbos auxiliares, o valor das locuções verbais e dos verbos principais por meio das falas dos personagens. E aí eu tenho uma historinha aí, né? Já decidi, não vou fazer essa redação. Por quê? Não gostou do tema? Não é isso, nunca tinha pensado que na redação as palavras entram em conflito entre si como personagens de um filme ou de uma série. Não entendi. Veja, você nunca entende. Quem modificará quem? Quem irá concordar com quem? Nossa, você está exagerando, personagem tudo bem, mas palavras... Não estou. Escrever é achar um final feliz. Se eu achasse um, seria moleza fazer a redação. Perceba então que nessa página aqui, nesses quadrinhos, eu tenho então destacado vou fazer e tinha pensado. Eu tenho aqui então um belo exemplo de locução verbal. Perceba que eu tenho os verbos principais sendo apoiados por verbos auxiliares. Professora, mas quando eu vou saber quando um verbo vai ser principal e quando um verbo será auxiliar? Muito boa pergunta. Vamos virar a página e descobrir isso juntos? Vamos lá.
Então, olha só. Os verbos auxiliares, né, na maioria das vezes, sempre serão compostos por ter e haver. Então, os verbos ter e haver serão sempre utilizados como verbos auxiliares. Tem outros, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Os principais verbos auxiliares, então, são os verbos ter e o verbo haver, tá? Então, olha só. Na tira, destaca-se a fala não vou fazer essa redação. Temos em vou fazer 2 verbos que dão ideia de futuro próximo, né? Um futuro próximo, algo que vai acontecer daqui a pouquinho. Não farei a redação. Veja bem, eu tenho então a frase não vou fazer essa redação. Como é que eu poderia reduzir isso para utilizar apenas um verbo, sem precisar utilizar uma locução verbal? Não farei a redação, né? Então, quando eu preciso utilizar 2 verbos em uma frase, eu estou simplesmente utilizando uma locução verbal. Existe também a possibilidade de você dizer esta mesma frase de forma direta, conjugando o verbo dentro do seu pronome pessoal, certo? Então, veja bem, eu tenho a opção de usar uma locução verbal, não vou fazer, estou utilizando 2 verbos. E tem a opção de utilizar simplesmente o verbo conjugado dentro da sua pessoa, dentro do seu pronome. Não farei. Aí fica a critério de vocês, mas hoje a nossa aula é sobre locução verbal, para que vocês entendam, então, a construção disso dentro das frases, dentro das palavras, para que vocês consigam identificar lá no futuro, ok? Então, veja bem, o verbo mais importante no contexto significativo é fazer. Perceba, não vou fazer. O verbo principal, o que dá mais sentido à frase, é o vou ou é o fazer? É o fazer. Então, perceba que o vou, ele só está apoiando o verbo. É tanto que quando eu for transformar essa frase de maneira direta, quem vai permanecer é o verbo fazer. Não farei. Perceba, então, que o verbo fazer, nesse caso, é o verbo principal, certo? Então, o vou é o meu verbo auxiliar. Porque se eu tiver que fazer uma substituição, se eu tiver que deixar essa frase de forma mais direta, eu vou retirar esse verbo auxiliar e vou conjugar apenas o verbo principal, dando sentido à minha frase. Tá claro isso? Estão conseguindo entender? Me deixem saber. Como sempre, me deixem saber, tá bom? E aí, olha só, eu tenho, então, os tempos verbais compostos. Eu tenho, então, o modo indicativo, que vocês estão vendo aqui. Tenho o modo subjuntivo, né? E eu tenho também lá as formas nominais do verbo, né? Que aí inclui o gerúndio, o infinitivo pessoal e assim por diante. Esse quadrinho aqui foi até o que eu mandei vocês passarem para o caderno, na atividade que eu mandei lá no WhatsApp, né? Então, vocês tinham que copiar aquele conteúdo e copiar as conjugações. Copiaram? Lembrando que modo verbal é diferente de tempo verbal. O modo verbal é o indicativo, subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo ele indica certeza, o modo subjuntivo indica uma probabilidade ou uma dúvida e o modo imperativo ele indica uma ordem, né? Lembrando então, e o que é tempo verbal, professora? Tempo verbal é presente, passado, futuro, ou pretérito, presente e futuro, e assim por diante. Tudo bem? Tudo claro? E aí, olha só, respondendo aquela perguntinha. Professora, então os verbos auxiliares só serão os verbos ter e haver? Não, eu terei outros verbos que poderão apoiar, dar esse suporte aí aos verbos principais. Quais são eles? Virando a página aqui, na página 203, vocês vão ver, então, alguns desses verbos, né? Que são o andar, o ficar. Por exemplo, eu fiquei te esperando.
né? Fiquei esperando a carta. Eu tenho, então, dois verbos. Perceba que o fiquei está auxiliando o verbo esperar, né? Então, eu tenho andar, ficar, estar, continuar, permanecer, viver, ir, mais o gerúndio. Então, olha só, todas as vezes, isso é muito importante, que eu utilizar um desses verbos aqui, andar, ficar, estar, continuar, permanecer, viver e ir, o verbo principal ele estará no gerúndio. Como assim, professora? O que é gerúndio? Gerúndio são verbos terminados em NDO. NDO. Comendo, andando, falando, né? E assim por diante. Então, esses verbos que eu utilizo geralmente nessa forma do gerúndio, são as formas terminadas em NDO. Todas as vezes em que eu utilizar um desses auxiliares que estão descritos aqui, aí na apostila de vocês, o verbo principal deverá estar no gerúndio, ou seja, terminado em NDO. Tudo bem? Então, vamos recapitular. O que é locução verbal? É quando eu faço a junção de dois verbos. Um desses verbos será o verbo auxiliar e um desses verbos será o verbo principal. Os verbos auxiliares, em sua maioria das vezes, será o verbo ter e o verbo haver, tá? Mas eu também terei outros verbos, que são os que eu acabei de falar para vocês, só que quando eu utilizar esses outros verbos, exemplo, andar, ficar e assim por diante, esses verbos principais deverão estar no gerúndio, ou seja, terminados em NDO. Tá ok? Agora, quando eu utilizar o verbo ter e haver, essa regra não vale, ok? Ok? Tudo bem? Se eu perguntar então o que é locução verbal? Muito bem. Tenho certeza que vocês acertaram aí do outro lado, né? Então tá. Olha só, eu tenho então exemplos de verbos auxiliares, andar, ficar, quando eles são utilizados com os verbos principais. Como é que ficaria? Olhem aí na apostila na página 203, acompanhem comigo. Eu tenho aí, estou escovando os dentes. O verbo estar foi utilizado como verbo auxiliar, logo, escovando deverá estar no gerúndio, ou seja, terminado em NDO. Estão vendo aí? Estão percebendo essa construção? Fico pensando em como são interessantes os estudos de biologia. Fico pensando. Por quê? Porque eu usei o verbo auxiliar ficar. Então, o pensando deve estar de novo. Reitero aqui, para que vocês entendam e recapitulem e apreendam esse conteúdo. Utilizando qualquer um desses verbos auxiliares aqui, andar, ficar, estar, continuar, permanecer, viver e ir, o restante dos verbos, os verbos principais, deverão estar no gerúndio, ou seja, terminados em NDO. Beleza? A mesma ideia é conseguida quando utilizamos os mesmos verbos mencionados, mais preposição a, mais infinitivo. O que são verbos no infinitivo, professora? São aqueles verbos que estão na sua forma pura, são os verbos que não estão conjugados que não estão sendo conjugados pelos pronomes pessoais. Ou seja, por exemplo, eu tenho o verbo comer. Vou usar esse verbo que vocês adoram, esse verbo, comer, né? Perceba, se eu conjugar esse verbo, eu como. Aqui eu já estou fazendo a conjugação desse verbo. Agora, se eu pedir para vocês uma frase, eu como vem de que verbo? Vem do verbo comer. Então, comer está no infinitivo, porque é a forma pura do verbo. É onde o verbo não foi conjugado, tá? Digamos assim, é o verbo original da qual eu tirarei as conjugações pelos pronomes pessoais. Entendeu? Então, olha só. Se eu junto um dos verbos auxiliares que estão lá em cima, ou andar, ficar, estar, mais a preposição a, esse outro verbo deverá estar no infinitivo. Então, como ficaria? Perceba. Deixa eu apagar aqui para vocês.
Olhem só. Olhem só. Eu tenho, então, fico a pensar neste assunto. Então, eu tenho aqui, fico, que é um verbo auxiliar. Eu tenho a junção da preposição a, que é uma prep, mais o verbo no infinitivo pensar, ou seja, o verbo em sua forma pura, né? E eu tenho, então, quando eu faço a junção do ir mais infinitivo, indica futuro próximo, né? Então, eu tenho, vou começar meus estudos por biologia. E eu tenho, então, começar, entrar, por-se, mais preposição a, mais infinitivo, exprime início da ação. E assim por diante. Então, vocês têm aí todas as exemplificações das fórmulas de como esses verbos deverão estar. Ok? Há alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês podem me contactar, tá bom? Façam os exercícios. E eu vou dividir esse vídeo em dois, porque senão vai ficar muito longo, né? Já tá em 16 minutos. Então, vou explicar rapidinho que vocês vão fazendo os exercícios. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, que vocês têm o meu número lá. E eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, façam os exercícios da página 204, página 205, 2 páginas de exercício só, tá super facinho, tá bom? E aí, depois a gente vai fazer as correções. Alguma dúvida sobre verbos auxiliares, verbos principais, locuções verbais? Me procurem, tudo bem? Beijo, fiquem com Deus.